com batata doce e batata inglesa. São dois tipos de batata recheada ali, ó, na frigideira em poucos minutos, bem fácil e simples de fazer. Se a sua boca aí com essas cenas tá virando um brecha, então vem comigo com essa receita que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes de eu ir para a Receitola, nossa parceria para ajudar o Willzinho aqui, só ajudar eu. Senta o dedo nesse like para poder fortalecer o canal, fortalecer esse vídeo. E se for novo aqui, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Meus amigos, para poder fazer essa torta de batata na frigideira, eu vou estar usando aqui, ó, batata doce, tá? Essa roxinha. Tem a batata doce branca também, você consegue fazer normalmente, tá? Vou fazer com ela e também com a batata inglesa normal. Para essa torta, eu vou usar essa frigideira aqui. Essa frigideira, ela tem 18 centímetros de diâmetro, tá? E ela tem 5 centímetros de profundidade. E para poder fazer ela, eu vou utilizar 1,5 kg dessa batata e 1,5 kg dessa batata. Ou seja, cada torta de batata dessa dimensão, dessa frigideira aqui, eu vou utilizar 1,5 kg de batata, tá? Para ficar na proporção perfeita. Se caso você for fazer por fácil venda, você pode fracionar e até diminuir, tá bom? Eu vou levar elas para cozinhar, tá? Na panela de pressão, até ela ficar ao ponto de purê, tá? Uma textura para que nós conseguimos fazer um purê. Para adiantar, eu já até, ó, cozinhei a minha batata. Viu como é que eu tô rápido no trem aqui, meus amigos? Ó, minha batata inglesa já tá cozida e a minha batata doce também já tá cozida. Top, né? Agora bora lá para nossa panela que eu vou ensinar vocês a fazerem um recheio sensacional de carne moída que eu tenho certeza que muitos de vocês aí nunca viu, tá? Não vai 1 grama de tempero industrializado. Então, bora lá. Você pode ver que eu já coloquei aqui um fio de azeite, tá? Vou colocar aqui, ó, minha cebola picadinha, tá bom? Alho picadinho. Vou deixar esse trem aqui refogar, tá bom? Alguns minutinhos só para poder essa cebola e esse alho ficar translúcido. Olha, acrescentei agora a cenoura, tá vendo? Já tá tudo bem refogadinho. E agora, sem mais delongas, eu vou adicionar, ó, carne moída. Ô Will, qual carne moída que você tá usando? Eu tô usando patinho, tá? Uma peça, o corte de carne patinho, porque ela é mais sequinha, né? E é mais saborosa, tá bom? Então eu vou adicionar ela. Se você não quiser usar ela, tiver bem caro aí na sua cidade, você pode usar a carne de sua preferência, tá? Desde as mais baratinhas para mais saborosas, não tem problema não. Olha, depois dessa carne moída tá começando a querer refogar por completo, tá vendo aqui, ó, que ela tá com umas partes que tá cozinhando e outras partes mais sem cozinhar, ou seja, ela tá rosadinha, né? Então, é nessa hora que eu vou colocar aqui, ó, incrivelmente, leite. Você sabe aí por que eu coloco leite na carne moída? Se você for antigo do canal, você já sabe, né? Se você não for antigo do canal, você já sabe. Você sabe, quer dizer, por que coloca leite na carne moída? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Se caso você não souber, deixe nos comentários que eu falo pra você o porquê deste leite, tá bom? Ó, agora eu vou deixar isso aqui ferventar até esse leite evaporar tudo e essa carne estiver quase que secando, tá bom? Olha só, meus amigos, o leite evaporou todo, só tá o líquido da carne, tá vendo? Então é nessa hora que eu vou colocar um ingrediente que é opcional, tá? Você só coloca se quiser, mas eu garanto, se você colocar no seu recheio de carne moída, vai ficar sensacional. Que é o vinho branco seco, tá? Apenas meio copinho, não mais do que isso. O que esse vinho branco vai fazer? Ele vai trazer um sabor excepcional para sua carne moída. Qualquer carne, para falar a verdade, carne de boi, carne de vaca, a gente não sabe se a gente compra carne de boi e de vaca, né, pessoal? Então qualquer carne bovina ou vaquina, não sei se é isso que fala, que você for usar vinho branco seco, vai realçar demais, mas demais mesmo o sabor da sua carne, tá? Isso é uma dica que eu tô dando para vocês e é opcional, só coloca se quiser. Combinado? Ó, vocês podem perceber aqui que eu não coloquei ainda sal, pimenta do reino, não coloquei tempero nenhum. Por quê? Esse tempero só vai ser colocado após esse líquido aqui, ó, secar todo. Mas tem que secar todo mesmo, tá? Para deixar essa carne bem sequinha aqui. É aí sim nós vamos começar a temperar a nossa carne moída.
Cá estou eu novamente depois de alguns segundos. A mágica da edição, né, meus amigos? Ó, minha carne moída tá sequinha. Não sei se dá até pra você escutar, ó. O barulhinho dela fritando. Tá sequinha. Então agora sim nós vamos finalizar essa carne moída aqui, tá? Ó, eu gosto de colocar esse ingrediente aqui agora. Pimentão picadinho. Eu sei que você pensou aí, ó. Uai, Will, por que você não colocou esse pimentão para refogar com o alho e a cebola? Ó, pessoal, isso é coisa de culinária, isso é coisa de pessoa que estuda para cozinhar. Não quer dizer que é o certo e também não quer dizer que está errado, mas quando você refoga uma cebola com pimentão e alho, o pimentão, quando ele cozinha, ele tende a tirar um pouco o gosto do complemento, ou seja, no caso que seria a carne moída, né? Então o pimentão, ele tem a característica de retirar um pouco o sabor. Não quer dizer que isso é ruim, que isso é errado. Isso é questão de gosto pessoal. Então por isso que eu coloco ele aqui agora, ó, ele praticamente vai meio que puro, sem cozinhar nessa carne moída aqui, como se fosse um sanduíche natural que você vai lá comprar na lanchonete, né? Aí você vai comer um sanduíche natural e coloca o pimentão cru pra você comer, né? Mais ou menos essa base. Vou adicionar aqui também azeitona, até esqueci o nome desse trem aqui. Eu, particularmente, você sabe que eu não gosto de azeitona, né? Mas a minha mulher adora, então eu vou colocar aqui pra ela, porque a gente tem que agradar a mulher da gente, né, meus amigos? Vocês aí costumam agradar a sua mulher ou o seu marido de que forma? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E olha lá o que você vai comentar, hein? E vou adicionar também, ó, tomate picadinho. Aqui eu peguei tomate cereja e piquei em 4. Opa, caiu no chão, mas não tem problema não. Tem mais aqui, ó. E piquei em 4, tá vendo? E ficou desse jeito. Aí você deve pensando aí, agora o Will vai carregar no tempero esse trem aí. Não, não, não. Eu vou colocar, ó, pimenta do reino e sal, meus amigos, a gosto, tá? Somente isso, não vai nada, zero de tempero industrializado. Vocês sabem que eu não gosto de usar tempero industrializado nas minhas proteínas. E se você fizer do jeito que eu tô ensinando aqui pra vocês, ó, você não vai precisar colocar tempero nenhum, é só isso, sal e pimenta do reino, porque a forma que a gente fez aqui, a forma que eu te ensinei a fazer, vai extrair todo o sabor da carne, do vinho, etc e tal, e vai fazer um conjunto de sabores que vai ficar topzera a sua carne moída. Deu pra entender? E ó, então agora ó, vou desligar o meu fogo, desliguei. Ah, faltou eu colocar aqui ó, cheiro verde, que é salsinha, eu gosto muito de salsinha na carne moída, é a gosto, coloque se quiser, tá bom? Vou misturar aqui com o meu fogo já desligado, tá? Aqui ó, vai ficar no próprio calor da carne, ó. E tá pronto o nosso recheio de carne moída. Tá beleza? Então agora, ó, bora pra montagem da nossa batata. Com o nosso delicioso recheio já no jeito. Olha só que coisa mais linda, meus amigos. Vamos temperar as nossas batatas, tá? Que é simples. Eu vou colocar aqui, ó, sal a gosto, tá bom? E pimenta do reino também a gosto. Estou usando até aqui pimenta do reino branca que já tá moída, tá bom? Tudo isso aqui é a gosto. Nessa aqui é a batata inglesa, tá? Não é a batata doce. Vou adicionar aqui, ó, cheiro verde, que aqui é salsinha, tá? Eu acho que traz um sabor muito gostoso pra batata. Vou misturar isso aqui, ó. Olha só, tudo já no jeito, já tá com todos os temperos já misturados. Aqui você pode colocar o que você quiser. Pode colocar páprica, pode colocar orégano, fica a sua escolha. A minha combinação perfeita é essa aqui, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha misturinha aqui, ó, de batata doce. Porém, essa misturinha aqui de batata doce, eu só vou colocar sal. Por que você coloca sal no doce, viu? Porque quando você mistura sal em alguma coisa doce, ele tende a realçar ainda mais o sabor daquele ingrediente que você está usando doce, entendeu? Então é somente para realçar, não é para poder temperar, né? Vamos dizer dessa forma, é para só realçar o sabor da nossa batata, ó. E já tá no jeito, misturadinho, tá vendo? Então, bora lá para a montagem da nossa torta, que essa aqui de batata doce, eu tenho certeza que quem aí gosta de malhar, gosta de uma academia, vai adorar a montagem. Então, bora lá!
Para começar a montagem dessa batata, meus amigos, essa talvez seja a diferença para essa batata, tá? Essa torta de batata na frigideira. Lembrando, isso aqui não é batata rosti. Muita gente confunde esse tipo de batata com batata rosti. Batata rosti é feito com batata asterix, ela semi-cozida, ralada e depois frita no azeite, tá? Com bastante azeite. Essa geralmente é a receita original da batata rosti. Essa aqui não, essa é uma torta de batata na frigideira. Então, nós temos que colocar bastante, mas bastante manteiga, que eu tô usando manteiga mesmo. Se você tiver manteiga, pode usar margarina. Se tiver margarina, pode colocar azeite. Mas essa torta, ela fica sensacional feita com manteiga, tá bom? Bem untada mesmo, bastante, tá vendo? Agora eu vou vir com a minha massa, tá? De batata doce. Vou colocar aqui e vou modelar ela na forma. Lembrando vocês que eu tava falando que essa batata é excelente para quem tá fazendo aquele tipo de dieta, né? Quem frequenta bastante academia, gosta muito de comer proteína e batata doce, né? Para poder fazer a dieta. Então você pode fazer essa batata doce, meu amigo, uma forma diferente para você comer bem mesmo, bem gostoso, né? Porque essa torta aqui é sensacional. Ó, vou modelar toda ela aqui na minha forma, tá? Pronto, ó, tudo já colocado, tá niveladinho no jeito, tá vendo? Agora, meu amigo, nós vamos acrescentar aqui, ó, o nosso recheio de carne moída. Isso, se caso você estiver fazendo aquela dieta que eu te falei, de academia, tal, né? Só que aqui o Will aqui é mais gordice, né? Mas aqui, se você for fazer essa dieta, é só você colocar a carne moída e fechar. Porém, eu gosto de trem bem feito, trem bem assim, bem farto, né? Eu vou adicionar essa mussarela. Onde que eu tirei mussarela? Oh, meu Deus do céu. Esse presunto aqui, ó. Esse presunto não é só para dar sabor, mas sim proteger o recheio da camadinha de batata que tá aqui. Ou seja, quando essa batata ela for fritando, não corre o risco dos legumes que eu tenho no meu recheio soltar água e vazar, né, nos orifícios da batata e aí desandar nossa receita. Então é mais para poder vedar mesmo a batata, fora o sabor, né? Que eu não vou mentir pra você que saborzinho de presunto é o melhor que tá tendo. Vou pegar uma fatia bem bacana de mussarela e colocar aqui, porque eu vou te falar, mussarela é bom em qualquer hora, né? Só uma fatinha só, porque eu tô de dieta. Ó, agora sim eu vou colocar o meu recheio, meu delicioso. Olha que recheio mais bonito, pessoal. E lá vai o Will fazer lambança de novo. Olha só. Eita, rei da bagunça. Pronto, recheio já colocado. E agora eu vou vir aqui com um ingrediente que é um dos meus favoritos, tá, meus amigos? Que é cream cheese de boa qualidade. Eu vou até esconder a marca aqui, porque a marca não paga nós, né? Ó, cream cheese de boa qualidade. Você pode usar aquele cream cheese do potinho também, tá? Aí você vai colocando colherada aqui. Esse aqui eu tô usando de bisnaguinha, porque fica mais fácil de eu poder colocar, ó. Então vamos colocar esse cream cheese. Coloquei pouco, né? Porque eu não sou exagerado. Ó, eu vou finalizar aqui com mais uma fatia de mussarela. Agora vamos fechar com presunto, com a mesma função, para poder vedar, tá bom? E agora eu vou fechar com o restante da massa, tá? Que é bem simples, você vai colocar aqui, ó, um bom bocado da massa. Você pode fazer tanto na mão quanto com a colher, finalizando para ela poder ficar com a superfície bem lisinha, tá? E olha aqui, meus amigos, tá pronto a montagem da nossa batata. Agora nós vamos levar esse trem aqui lá pro nosso fogão. Agora em fogo médio, olha só, nossa batata aqui. Nós vamos esperar essa parte de baixo ela fritar. É isso mesmo, ela vai fritar e criar uma crostinha, tá? Geralmente para essa frigideira de 18 centímetros, desse modelo que eu tô mostrando para vocês, demora em torno de 7 minutos, tá? Eu já cronometrei porque eu já fiz centenas de batata dessa. Então geralmente demora 7 minutos, tá bom? Amigos, se passaram 7 minutos e olha só uma coisa, ó. Nossa batata já tá soltinha, ó.
na frigideira. E aqui, ó, você pode reparar que nas beiradas, ó, tá começando a ficar dourado, tá vendo? Então é essa hora que nós vamos virar. Mas como eu viro essa batata? Para poder virar essa batata, vocês podem fazer de duas formas. A primeira e a mais tradicional é você pegar a batata e ir escorregando ela, ó, devagar até ela cair no prato. E aí sim, com a frigideira já disponível, você vai pegar a frigideira, vai encaixar novamente, virar o prato e colocar para assar do outro lado, tá? Para assar não, para fritar, né? Ou o meu favorito, você pode pegar uma outra frigideira, tá? Pode ser até maior, tá? Não precisa ser maior, só não pode ser menor do que essa, tá? Vai untar com bastante manteiga novamente, encaixar, tá? Encaixar ou só prender, né? E virar, tá bom? E aí você vai retirar aqui e vai deixar fritar do outro lado, ó. E olha só como é que fica, coisa mais linda, a parte de cima da nossa torta de batata, olha só. Agora vamos esperar fritar mais 7 minutinhos da parte de baixo. Simbora. Para fazer com a batata comum é a mesma coisa da etapa anterior que eu fiz com a batata doce, tá, amigos? Coloquei aqui, untei bastante margarina não, manteiga. Coloquei a massa, fiz a caminha com presunto e agora, ó, para diferenciar, eu vou colocar mais mussarela do que anterior. Anterior eu coloquei uma fatia, essa aqui eu vou colocar 2 fatias, porque essa aqui é para gordice mesmo, é para quem gosta de trem bom, tá? Vou colocar aqui também diferenciando do outro, ó, cream cheese, que eu falei para vocês, ó. Colocado cream cheese, vamos vir agora, ó, com o nosso recheio delicioso de carne. Coloquei todo o recheio, dá uma prensadinha. Vou colocar mais cream cheese, tá? Vou fechar com 2 fatias de mussarela, vou falar errado só para poder fazer raiva nos outros que me corrigem. 2 fatias de mussarela e agora finalizar com as fatias de presunto, tá? E agora finalizamos com a batata aqui por cima, tá? Batata pronta, agora é só levar para fritar. Agora, para fritar esse trem aqui, é o mesmo macete, é o mesmo jeito que nós fizemos na etapa anterior com a massa de batata doce, tá? Vou deixar aqui, ó, 7 minutinhos até dourar na ponta, tá bom? Vou desvirar e deixar mais 7 minutinhos, ou até ficar bem douradinho. E tá aí, meus amigos, nossa torta de frigideira feita com 2 batatas diferentes. Qual das 2 você mais gostou? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu tô curioso em saber, viu? Agora, meus amigos, vem a parte mais difícil do nosso trabalho, que é poder experimentar esse trem aqui, porque eu vou te falar, minha boca tá virando um brejo, viu? Porque eu vou te falar, um brejo daqueles bem agudos mesmo, porque olha isso, meus amigos, olha isso. Isso é feito com aquela batata comum, tá? Agora, ó, vou tirar um pedacinho aqui só pra matar você de vontade. Oh, misericórdia, olha isso. Olha isso aqui, meus amigos. Agora vamos para essa aqui que foi feita com batata doce, misericórdia. Oh, boca minha. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso. Meus amigos, assim como eu, tenho certeza que a sua boca virou um brejo, né? Só que no meu caso aqui eu deliciei dessa maravilha. Então, tá esperando o quê? Faz essas batatas. Qual das 2 você mais gostou? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu tô curioso em saber, viu? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein? Desce o dedo de com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!